Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos comentar sobre esta questão que caiu na Olimpíada chamada Canguru. O relógio na figura tem forma retangular e cada ponteiro move-se a uma velocidade constante. A distância entre os números 8 e 10 no mostrador é de 12 centímetros e a distância entre 1 e 2 é de x centímetros. Qual é o valor de x? Alternativa A, 3 raiz de 3, B, 2 raiz de 3, C, 4 raiz de 3, D, 2 mais a raiz de 3, ou E, 12 menos 3 raiz quadrada de 3. Agora dê uma pausa no seu vídeo, tente resolver o problema e depois continue assistindo a resolução com o professor Marcelo. Bom, esta questão aqui da Olimpíada chamada Canguru, que é muito utilizada nas escolas particulares, ela é do nível estudante, que equivale ao nível 2 da OBMAP. Então vamos analisar o problema. Nós temos a figura de um relógio diferente, ele não é redondo, ele é um relógio retangular. Nós temos a distância um dos lados do retângulo, que é 12 centímetros, e aqui ele informou para a gente que do número 1 ao número 2 mede x centímetros. E é isso que ele quer que a gente descubra. Quanto mede esse x centímetros? Nós poderíamos pensar aqui em fechar um triângulo retângulo e utilizar o teorema de Pitágoras. Mas faltam dados, porque para eu conseguir utilizar o teorema de Pitágoras, eu teria que ter mais um lado para a gente conseguir utilizar a fórmula do teorema de Pitágoras. E aí, a gente fica analisando o problema e tem uma informação no enunciado muito importante, que o ponteiro, ele gira em velocidade constante. O que quer dizer isso? Que, tá vendo como o 10 para o 11 tem uma distância grande e do 11 para o 12 tem uma distância pequena? Então, ele faz do 10 até o 11 no mesmo tempo que ele faz do 11 para o 12. Aqui eu queria só pedir para tomar cuidado, que às vezes a gente olha a figura e fica tentando chutar que do 1 até o 2 tem a mesma distância que do 2 até o 3. Isso não é verdade, tá? A figura não afirmou isso, o enunciado não afirmou isso. E por mais que a figura esteja parecendo que é igual, você não pode tirar essa conclusão só pela figura. Teria que ter no enunciado, teria que ter mais alguma evidência. Então, como o ponteiro anda em velocidade constante e cada vez que ele vai de um número para o outro, ele tem que gastar o mesmo tempo. Então, do 12 para o 1, ele faz o mesmo tempo que é do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Ou seja, ele está se comportando como se fosse um relógio redondo. Então, isso vai significar que os ângulos que ele está fazendo, do 12 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, é sempre o mesmo ângulo, tá? Senão o relógio não ia funcionar direito. Se do 12 para o 1 fosse mais rápido que do 1 para o 2, esse relógio não ia dar certo. E já que os ângulos são os mesmos, por quê? Ele gira circularmente o ponteiro, tá? Se ele está em velocidade constante e o relógio continua certo, então na hora que ele vai girando aqui do centro, do 12 para o 1 e do 1 para o 2, do 2 para o 3, ele está descrevendo sempre o mesmo ângulo. Então vamos raciocinar aqui comigo. Uma volta inteira são 360 graus. O relógio está dividido em 12 números, ou seja, 12 pedaços. Então vamos dividir isso aqui por 12. Nós vamos encontrar 30 como resposta. Ou seja, o ponteiro, cada vez que ele vai de um número para o outro, ele está realizando um giro de 30 graus. E isso é interessante, porque agora nós podemos usar trigonometria. A trigonometria, ela trabalha com um triângulo retângulo, e se eu conhecer um dos lados e um dos ângulos, eu consigo calcular os outros dois lados. Então a ideia é que a gente faça o seguinte, ó, do 12 até o centro do relógio, tem metade da altura do retângulo. A altura toda é 12. A metade tem que ser 6. Aí, nós vamos primeiro
descobrir isso aqui, ó. Qual é a distância do 12 até o 1? Porque eu não conheço essa distância. E o que eu tenho aqui de novidade? Eu tenho o ângulo. O ângulo aqui vai ser 30 graus. Então vamos passar o desenho para a lousa para a gente ficar mais tranquilo aqui. Então aqui, ó, nós vamos fazer uma cópia do que está ali no desenho. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, porque é um retângulo, a gente está ligando o centro do relógio, que é o 12, com o centro do retângulo. E aqui, nessa esquina, eu tenho exatamente 90 graus. Aqui é 6, e aqui, como nós estamos indo do 12 até o 1, está formando um ângulo de 30 graus. Então a gente vai utilizar ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente. Depende do que a gente tem aqui. Estou interessado nisso aqui, ó. Qual a distância do 12 até o 1? Y. Eu conheço esse 6. Então, em relação ao ângulo de 30 graus, eu estou falando do cateto oposto e do cateto adjacente. E aí nós vamos usar a tangente. Tangente de 30 graus, que é igual cateto oposto aos 30 graus y, cateto adjacente a 30 graus, que é 6. Vou deixar a indicação de uma aula para quem não está muito por dentro da trigonometria do triângulo retângulo. Assiste essa aula que nós gravamos e aí você vai ficar por dentro também. Tangente de 30 graus está na tabelinha famosa que todo mundo conhece. 30, 45, 60 graus, seno, cosseno e tangente. Todo mundo tem que ter isso na cabeça, porque chegando nessas competições, eles não vão informar para vocês. Então a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. Isso é igual a y sobre 6. Então aqui, o 6 está dividindo, está embaixo do meu y. Eu tenho que sumir com esse 6. Então multiplico os dois lados por 6. Aí vai ficar 6 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 3. Ó. Multipliquei o lado de cá por 6. Vou multiplicar o lado de lá por 6. Só vai ficar o y. Porque o 6 dividido por 6 vai dar 1. Aqui dá para simplificar o 6 com o 3. Nós temos 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o nosso y vai ser igual a 2 raiz quadrada de 3. Uma vez que a gente descobriu quanto mede do 12 até o 1, agora nós vamos ampliar esse nosso triângulo. Nós vamos do 12 até o centro e agora nós vamos fechar lá com o 2. Tá? Vai continuar sendo um triângulo retângulo. E aqui, do 1 até o 2 é o que eu quero saber. É onde está o nosso x. Então vamos reproduzir esse novo triângulo para a gente trabalhar em cima dele. Então aqui, ele vai ter um formato um pouquinho mais esticado. Ele é um triângulo retângulo aqui também. Nós temos aqui como o 6, que é o mesmo lado que a gente usou aqui. E agora o nosso ângulo aqui, ele não é só de 12 até o 1, ele é do 12 até o 2. Então, além dos 30 do 12 até o 1, tem mais 30 do 1 até o 2. Está aqui 60 graus. E aqui em cima, eu tenho o resultado que eu peguei aqui, do 12 até o 1, que é 2 raiz quadrada de 3, mais o que eu quero descobrir, mais aquele x. Então, este ficou o nosso triângulo retângulo que vai resolver o nosso problema. Um lado é 6, o outro é 2 raiz quadrada de 3 mais o x que a gente quer descobrir, e o ângulo aqui é de 60 graus. Mais uma vez, nós vamos utilizar a tangente. Por quê? 60 graus eu tenho o cateto oposto aqui, que é o que eu quero descobrir, e o cateto adjacente. Então nós vamos lá, de tangente de 60 graus, igual cateto oposto, que é 2 raiz quadrada de 3, mais o x, sobre o cateto adjacente, que é 6. Na tabelinha, a gente vai encontrar raiz quadrada de 3 como sendo a tangente de 60 graus.
Então aqui fica só raiz quadrada de 3, que é igual a 2 raiz quadrada de 3 mais x dividido por 6. Vamos isolar o x até chegar no valor dele. Começando pelo 6 aqui. Multiplica os dois lados por 6, vai ficar 6 raiz quadrada de 3 igual a 2 raiz quadrada de 3 mais o x. Então multipliquei 6 dos dois lados, aqui o 6 sumiu, porque é 6 dividido por 6 vai dar 1. Acabou. Agora, para o x ficar sozinho, eu vou subtrair esse 2 raiz quadrada de 3. Subtrair dos dois lados. Então vai ficar 6 raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 3, que é igual ao x sozinho, porque do lado direito ele sumiu. Por isso que a gente fala que quando muda de lado, né, ele troca de operação. Mas o correto é que a gente pense na mesma operação dos dois lados. Essa conta dá para fazer. Os dois estão acompanhados de raiz quadrada de 3, então eu posso subtrair os coeficientes. 6 menos 2 vai ficar 4 vezes a raiz quadrada de 3, que é o valor que a gente procurava, o valor de x. Vocês vão encontrar isso na alternativa C. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, escreva nos comentários ou entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Professor Marcelo agradece demais sua visita e até nosso próximo encontro.